Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ore, pois com Deus no coração é mais fácil liberar o perdão e seguir em frente. Senhor, abençoa esse nosso dia, tende misericórdia de nós. Perdoa todos os nossos pecados, Pai. Livre-nos de todo mal. Nós agradecemos por tudo aquilo que tem feito, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho e pela oportunidade de viver. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti. Tira do meio de nós, Senhor, todo pensamento ruim, toda tristeza e tudo aquilo que nos impede de aceitar e viver sua palavra. Uma vida que a gente vive com mágoa, com ódio, com raiva de alguém, a gente não pode dizer que viveu essa vida. Porque esse tipo de sentimento, ele não causa no coração de ninguém nada de bom. Muito pelo contrário, os teus pensamentos todos ficam voltados a esse fato ou a essa pessoa. Ou você vai se questionar na razão que ela fez isso com você, ou você vai querer planejar alguma coisa para retribuir com o mal que ela te fez. E aí o que vai acontecer? Pode virar dias, pode virar semanas, pode virar meses, pode virar anos. E você vai continuar carregando esses fatos e esses acontecimentos dentro de você. E no final, o que você vai ganhar com isso? Uma doença? Uma insônia? Muitas vezes vai comer além do necessário, vai beber além do necessário, vai criar uma sensação de que a vida não tem nada de bom, vai muitas vezes começar a tentar influenciar a cabeça de outras pessoas para pensar como você. E no fim, você também está abrindo mão da sua salvação e está dizendo para Deus assim: olha, me condena como eu estou condenando o outro. Aquela história de perdoar para ser perdoado parece que só existe na Bíblia. Porque quando nós tentamos fazer isso, parece que é impossível. Aquela ideia de eu não consigo perdoar, isso é muito comum. Olha, eu não consigo perdoar. Geralmente, se você deposita muita esperança, se você coloca muita fé em alguma coisa que é vivo e ela falha, vai te dar um sentimento de amargura muito grande, de frustração, porque as coisas não saíram como você esperava. E a partir desse ponto, talvez todos os dias você vai continuar tentando reviver aquele ponto ou entender. Muitas vezes você interpela a pessoa perguntando para ela por que ela fez isso, por que ela fez aquilo, e ela responde ou mente para você. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm medo da nossa reação. E ao invés delas dizerem a verdade, elas vão mentir mesmo. Por quê? Porque já tem um problema, ela vai pegar um problema ainda maior porque a outra pessoa não sabe lidar com as emoções dela. O que eu acredito, do fundo do meu coração, é que todas as pessoas são livres. Todo mundo tem o direito de errar do jeito que quiser, desde que o meu erro não interfira na vida de outras pessoas, que eu queira obrigar ela a me dar ou a fazer alguma coisa que seja contra a liberdade dela. Então tem esse ponto, né? A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Ainda que as coisas que eu possa fazer sejam ruins, ainda que eu possa mentir, ainda que eu possa fazer coisas que desagradem e envergonhem, mas ainda assim eu tenho esse direito. Só que aí, vamos dizer assim, o erro já está feito. Todos os dias você vai acordar e vai continuar vivenciando isso. Até que vai chegar um ponto que você está tão distante do fato e do acontecimento que talvez você mude a sua forma de pensar. Mas esse tempo que a gente gasta, ele é mal gasto. Porque vamos imaginar que se nesse meio tempo acontece um acidente, acontece alguma coisa e você acaba morrendo. Ou você perde a sua oportunidade de salvação por isso. Então a ideia é que a gente resolva os problemas na medida que os problemas acontecem. Só que sem Deus, por isso que eu coloquei ore. A oração, ela é o começo. Se Deus não estiver dentro do teu coração, com certeza perdoar vai ser muito difícil. Muito difícil.
Porque o perdão, ele requer duas coisas. Primeiro, eu aceitar o que a pessoa fez. Segundo, deixar que Deus cure aquela ferida que foi causada. E se a gente notar, depois que esse processo passa, nós precisamos seguir em frente. Tem vezes que nós perdoamos uma pessoa, não de bom coração, mas muitas vezes por medo. Medo de ficar sozinho, medo de não ter outra pessoa. E aí nós acabamos criando uma relação que ela é totalmente estranha. Porque ela não foi perdoada por amor, ela foi usada de um sentimento negativo. Quando eu olho o outro e aceito que o outro pode errar comigo, eu estou perdoando da forma que Deus me perdoa. Porque ainda que Deus sendo amor, Deus sendo tudo de bom, olha quanta coisa a gente faz para Deus errada. Olha a forma que a gente traz. Nós recebemos uma oportunidade de viver. Deus nos tirou do pó, nos soprou o seu espírito dentro do nosso corpo. E aí o que a gente faz? Muitas vezes a gente nem reconhece que foi feito por Deus, a gente nem dá o devido crédito nem louvor para Deus, a gente vive muitas vezes esquecendo. E o que Deus pediu pra gente? Olha, eu tô te dando a oportunidade de viver, mas por favor não destrua as outras obras que eu criei. Por favor, se amem, sejam como uma família. Apesar de nós sermos feitos de diversas pessoas diferentes, nós devemos amar todas as pessoas. E eu concordo que tem pessoas que são difíceis de ser amadas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo e a outra pessoa também está, essas dificuldades elas somem, elas passam. Então, nós devemos mudar muito o ponto da forma que nós nos relacionamos com as outras pessoas. A partir do momento que eu entendo que o outro pode errar comigo, que o outro tem o direito, mas a partir do ponto que eu também tenho o direito de perdoar e seguir em frente. Perdoar é esquecer. Se você perdoou alguém por alguma coisa, mas toda vez você lembra que perdoou, você não perdoou nada. Você está usando isso de barganha. Isso não é perdão, isso é humano. Deus, ele não volta para você toda vez e falar: pera lá, vou pegar aqui no caderninho aqui, ó. Lembra que você já pediu perdão disso uma vez e você fez de novo? Olha, de novo. Você tá orando, eu não vou mais aí não. Porque, da outra vez você falou. E a gente vai. Quando você pede perdão para Deus é porque você tá arrependido. Ainda que você faça de novo e se sinta o pior pessoa do mundo por ter errado de novo com Deus, você tem tentado, tem lutado. Antigamente nem isso fazia. Se você quer que a sua vida mude, começa a mudar os teus pensamentos. Começa a fazer exatamente da forma que Deus ensina. Lá em Efésios 4:32, a palavra ela diz pra gente assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você percebe que a vinda de Cristo foi o nosso perdão, foi a nossa remissão, foi a nossa assim, olha, estamos tudo bem, estamos em paz. E nós precisamos viver essa paz. Eu imagino o quanto é difícil todo dia acordar e lutar simplesmente para sair de uma cama, lutar para suportar o comportamento de uma outra pessoa, acordar e olhar que de repente você tinha tudo e hoje você não tem mais nada. Só que muitas vezes olha na tua mão e vê de quem que é o sangue que está nela. Se não é o sangue, muitas vezes de pessoas inocentes. Você trocou o que era certo pelo incerto por sonhar. Você criou sonhos porque achava que merecia mais do que você já tinha. E muitas vezes o que a gente já tem já é demais. Deus, ele é misericordioso. E se a gente perceber, a misericórdia faz Deus dar muito mais do que a gente merece. Com certeza, sempre muito mais. Mas para que eu possa olhar mais na minha vida, eu tenho que olhar da onde eu vim e para onde eu estou indo e o que eu fiz para receber aquilo. Muitas vezes eu estou querendo mais porque eu estou comparando com a vida de outro. É engraçado quando você nota e fala assim: eu quero porque você deu para o meu irmão. Eu quero porque isso, eu quero porque... Você usa o outro
nem sabe se o outro mereceu ou não, o que o outro fez, se é uma recompensa. Não, eu quero porque o outro tem que ser dividido tudo da mesma forma. Eu não acho. Eu sempre aprendi uma coisa: o que eu vou ter nessa vida é o que eu consegui conquistar nessa vida. Quem espera que os outros morram para receber alguma coisa, de repente uma herança, ficar com alguma coisa, é um estado como se fosse um urubu. Vive a vida inteira sobre o olhar do outro, assistindo o outro viver. Se a gente pega aquela passagem que os discípulos estão dentro do barco, atravessando de um lado para o outro à noite, se eu não me engano, está lá em Marcos, tem também, todos citam no Novo Testamento, e Jesus ele vem caminhando sobre as águas e os discípulos estão dentro do barco, mas por estar à noite eles não conseguem reconhecer, eles acham que é um fantasma. E Pedro olha e fala: Senhor, é você que está aí? Não, sou eu, deixa eu ir com você aí. E Pedro começa a caminhar sobre as águas também. Curioso que, de todos, o único que quis ir até Jesus foi Pedro. Os outros, eles ficaram apenas observando. E quantas vezes não é assim? Jesus está ali esperando que você tome uma iniciativa, porque não foi ele que convidou Pedro para sair do barco, Pedro que quis ir até ele. Muitas vezes o chamado de Deus já está dado, Jesus já está do seu lado, mas ele está esperando você se movimentar. Mas você está dentro do barco, que é mais seguro, assistindo, só olhando, vendo os outros viver. Não é à toa que você fica de repente no Instagram. É duro falar de rede social, que eu só entro no Facebook para postar, não fico olhando, não tem nem coisa, mas fica olhando os outros, o que os outros estão fazendo. Ontem eu estava na padaria, tinha uma moça tirando uma foto do café. Eu fiquei pensando, eu falei, mas que coisa doida. Qual é a mensagem que ela tenta passar? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Tem coisas que eu tenho dificuldade para entender, porque eu vejo que não edifica a vida de ninguém. Eu pego um pedaço de uma frase que é um pensamento e coloco. Não é agradável, não é atraente. Hoje nós estamos na era do vídeo, do som, do entretenimento. A palavra de Deus ela deveria estar tão em desuso, porque a gente vê as pessoas falando sobre Deus dentro de um lugar que eu duvido que Deus estaria. Aquelas imagens perfeitas, aquelas coisas e telão e não sei o que, entretenimento. Eu tenho um pedaço de uma frase só e um coração cheio de amor. E é isso que a gente tem depositado sobre vocês. E é isso que Deus tem edificado sobre a vida de vocês. Porque é uma mensagem que ela não precisa de rosto, ela não precisa de corpo, não precisa de nada. Ela precisa de sentimento. Essa mensagem ela precisa fazer sentido na tua vida e dentro do teu coração. Se você a partir de hoje conseguir perdoar uma coisa que você nunca conseguiu perdoar, eu já ganhei a minha recompensa por uma vida inteira. Porque eu sei o quanto é ruim viver com mágoa, o quanto é ruim viver exatamente nesse estado, porque isso nos leva a outros lugares, a outros pensamentos e a outros caminhos. E muitas vezes, e quantas vidas não são ceifadas desse jeito, e quantos vícios não nascem desse jeito, por um problema que no começo a gente não soube como resolver. Hoje é o dia que você tem a oportunidade de tirar esse fardo de dentro de você. E Jesus ele fala que ele pode sim te ajudar a tirar esse fardo, que ele pode sim. Então aproveita esse momento, pensa nessa pessoa que muitas vezes te fez mal, que muitas vezes você fez o que não deveria ter feito, ou quantas vezes você não é essa pessoa que não consegue se perdoar, não consegue perdoar a tua história, não consegue perdoar os teus pais, não consegue perdoar os teus irmãos, o teu relacionamento, a tua vida, as tuas escolhas, os teus erros. O que aconteceu, aconteceu. Dá a oportunidade de novas coisas acontecerem. E tem uma passagem também que está em Jó 8, versículo 7, que ela é muito interessante. Ela diz assim: o seu começo parece modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Muitas vezes o que você está vivendo hoje não vai nem se comparar com o que você vai viver. Só que você precisa seguir em frente. Você precisa fazer o que Deus espera que você faça, aquilo que Deus ensina que você faça. Carimbar o seu passaporte, falar, não, eu quero ser salvo, eu quero fazer para os outros o que Deus faz para mim, eu quero seguir em frente, eu quero ir além do que eu já fui, eu quero ter mais do que eu tenho. E o mais não é ter, o mais é ser. Se for para ter, que tenha paz,
que tenha amor, que tenha paciência, que tenha controle. E todas essas coisas só são possíveis se Deus estiver conosco. A oração é o elo entre o que você quer ser e o que você é. Quanto mais você orar, quanto mais você acreditar, quanto mais você buscar, mais rápido essas coisas vão acontecer na sua vida. Mais rápido essa felicidade vai chegar. Não porque novas coisas aconteceram, mas porque o Espírito Santo é como aquela mãe que encontra um filho que está perdido em algum lugar. Ele está chorando, ele está procurando. Quando ele encontra a mãe, é como se todo o resto deixasse de existir. Porque você sabe que lá você encontra segurança. E é isso que a gente encontra em Deus, segurança. Que seja no meio de uma tribulação, que seja no meio de uma provação, nós confiamos em Deus e por isso nós fazemos aquilo que Deus ensina e que Ele pede. Perdoar não é uma escolha. Perdoar é como se fosse um mandamento dentro do nosso coração, porque o Espírito Santo ele não consegue conviver com essa mágoa, porque ele quer colocar amor no lugar desse outro sentimento ruim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que edifique a vida de vocês essa mensagem. Se você gostou e sabe alguém que muitas vezes está magoado com outra pessoa, caminhe essa mensagem também. Seja canal de luz e canal de graça. Deixa outras pessoas poderem viver esse mesmo sentimento. Eu sei que às vezes é estranho quando a gente simplesmente fala, poxa, mas eu não costumo fazer isso, eu não sou da igreja. Eu também não sou da igreja. Eu não cresci na igreja. Mas eu tenho fascínio e admiração pela palavra de Deus. E todos os dias eu busco. E todos os dias eu oro. E todos os dias eu louvo. E todos os dias, enquanto Deus quiser que eu viva, eu vou fazer isso. Amém?